Depois de França, também o Reino Unido admite agora a hipótese de vir a reconhecer em setembro o Estado da Palestina. Estados Unidos e governo israelita discordam, falam numa recompensa ao Hamas. O anúncio está no condicional, depende do cumprimento de exigências como a libertação dos reféns pelo Hamas e o fim da ofensiva israelita. Mas a hipótese não agrada nada ao governo de Tel Aviv e aos aliados Estados Unidos. A bordo do Air Force One e depois da viagem à Escócia, Trump condenou a possibilidade, mas voltou a tocar no tema que o governo de Benjamin Netanyahu continua a negar. They are starving, and you see the mothers, they love them so much, and there's just nothing they seem to be able to do. They got to get them food. Por ar e por terra, Israel está desde domingo a permitir a entrada limitada de assistência, mas as Nações Unidas sublinham que a ajuda é mínima para um território onde vivem mais de 2 milhões de pessoas. فيش أكل في ناس صارت تموت من الجوع في هنا أنا من امبارح العصر للحين ما أكلت حاجة للحين ما أكلت شيء والله لا. As autoridades de saúde de Gaza garantem que a fome já matou quase 150 pessoas. Asseguram que mais de 80 eram crianças. Do outro lado dos muros que cercam o enclave, as opiniões dividem-se. I don't think the situation there is ideal or very good, but I don't think there's a famine in Gaza. Situation in Gaza is hard, but yeah, in every war the situation is hard. It's nothing that other countries didn't see. Visão diferente tem este grupo de israelitas que ontem se juntou para um protesto perto da embaixada dos Estados Unidos em Tel Aviv. We are against this criminal, genocidal government. It is not only famine, it's a starvation policy directed by the Israeli government. Governo que acusam ainda da ocupação ilegal de parte da Cisjordânia. Foi na região que esta segunda-feira foi abatido a tiro um influente ativista palestiniano, Avda Atalin, que ficou conhecido por ter colaborado no documentário vencedor de um Oscar, No Other Land. A família garante que o homem foi assassinado por um colono israelita. Francisco Del, especialista em segurança e defesa, e João Maria Joné, comentador SIC, juntam-se a este Jornal do Dia. Vamos analisar esta questão da solução de 2 Estados, defendida hoje na Conferência da ONU. João, começo por ti. Foi a primeira vez que 8 grupos de trabalho se reuniram para debater propostas concretas relativamente a esta solução de 2 Estados. Foi dado aqui um passo importante ou, na tua opinião, é mais uma situação relativamente irrelevante para o que se passa no Médio Oriente? Não sendo o meu tema de especialidade, é o impacto que este debate tem na política americana. E a verdade é que, apesar de estar admitida há muito tempo pelos Estados Unidos que esta é a solução ideal, aliás, Joe Biden fartava-se de o repetir, Donald Trump tem as suas dúvidas, mas finalmente parece estar a aparecer na sua televisão. É importante lembrar isto, Donald Trump é muito influenciável por aquilo que lhe aparece na televisão quando ele acorda. E, portanto, parece estar finalmente a preocupar-se com este tema. O tema dos 2 Estados já era consensual. Ou seja, a verdade é que o que se permitiu nos últimos anos, e os Estados Unidos foram dando respaldo a isso, a administração Obama, perto da sua saída, acabou por permitir que passasse um voto de condenação de colonatos nas Nações Unidas, mas, no geral, os Estados Unidos têm respaldado esta tentativa de Israel de acabar com a solução de 2 Estados através da ocupação efetiva da Cisjordânia e de Gaza. E, portanto, agora talvez seja um bocadinho... Há de sempre quem percebe mais do terreno, mas agora é capaz de ser um bocadinho tarde e um bocadinho simbólico demais. Importante é, e têm vindo aqui pessoas falar do assunto com muito mais propriedade, como por exemplo o Jorge Moreira da Silva, que é das Nações Unidas, a situação no terreno já atingiu umas proporções que era escusado ter atingido se se respeitasse o direito internacional. Uhum. Passo-lhe a palavra também, Francisco. Esta conferência termina com um plano que prevê que a Autoridade Palestina governe e controle todo o território
palestino. Portanto, há aqui já um apontar de direção por parte da ONU. Peço-lhe também a sua opinião relativamente ao que hoje aconteceu na ONU e se dá relevância para a situação no Médio Oriente. Olá, Ana. Olá, Zé Maria. Boa tarde. Olha, eu vou ser, se calhar, muito controverso e politicamente o mais incorreto possível, porque nós estamos a discutir este conflito desde 7 de outubro de 2023 e ao longo dos últimos meses, por mais que nós coloquemos os factos em cima da mesa, se explique tudo aquilo que está a acontecer, infelizmente, a maioria dos órgãos de comunicação social tende a dar ouvidos unicamente a uma facção e uma facção que é financiada por grupos terroristas e veiculam informação que vem do próprio grupo terrorista que se chama Hamas. E quando nós temos a informação em que a sua grande maioria que vem a público é produzida por um grupo terrorista, nós não estamos a informar, nós estamos a desinformar a população. Refere-se a quê? Diga. Refere-se exatamente a quê? Eu refiro-me a tudo aquilo que tem acontecido ao longo destes quase últimos 2 anos de conflito em Israel e Gaza. E vamos ser muito diretos. E a primeira coisa que eu quero dizer é: não há dúvida que há uma tragédia em Gaza. Não há dúvidas nenhumas, eu não o nego. Aliás, todos nós sabemos, qualquer guerra que existe é sempre uma tragédia, mas agora nós temos é que olhar para este assunto friamente, sem visões políticas, sem posições extremistas, porque quando é um lado que fala é extremista, quando o outro lado que fala, afinal já são ativistas. Nós temos que trazer os verdadeiros nomes das coisas e aquilo que tinha acontecido. E deixe-me então trazer-lhe aqui... Mas há como resolver esta crise humanitária sem resolver as questões políticas que estão adjacentes? A questão da crise começa com um problema chamado Nações Unidas. As Nações Unidas têm sido um cancro em Gaza. Estão lá há quase 8 décadas a tratar de um problema chamado refugiados e não o resolveu. Durante 8 décadas alimentou-se à custa da tragédia do povo daquela região. Não é admissível que as Nações Unidas, durante 73, 75 anos, não tenham conseguido resolver o problema dos refugiados de Gaza. Não é admissível que aquela região viva e sobreviva à custa de ajuda humanitária durante décadas. Algo está profundamente errado quando as Nações Unidas não conseguem resolver um problema durante 80 anos e quando os países terceiros têm que financiar a alimentação daquela população. E nesse sentido, como é que vê o que hoje se passou na Conferência da ONU, com a criação destes 8 grupos de trabalho? É certo que devo realçar que esta era uma reunião que estava agendada inicialmente para junho, foi adiada sem manter os seus principais protagonistas, porque deveria ter juntado os líderes mundiais e só os ministros dos diferentes países é que estavam representados neste encontro. Não sei se de alguma forma isso desvaloriza o que ali foi tratado, mas na sua opinião, hoje foi dado ou não esse passo em frente que diz que estava aqui a reclamar que já deveria ter sido dado há algum tempo? Não acredito porque não é com simples intenções e declarações nas Nações Unidas que se resolve o problema. Se não vejamos, hoje também a Liga Árabe, pela primeira vez, condenou o ataque de 7 de outubro, pediu para o Hamas deixar o governo de Gaza e disse que Gaza tem que ser desmilitarizado. E isto é uma mudança drástica nos países árabes. E nós não estamos a falar disto. Mas, ao mesmo tempo que os países árabes dizem que o Hamas tem que sair de Gaza, por outro lado, temos os países ocidentais que não percebem rigorosamente nada daquilo que se passa na região, não percebem a cultura, a dizer que temos que avançar com a solução dos 2 Estados imediatamente. Francisco, eu acredito que a solução dos 2 Estados é a solução. Eu queria dizer que estamos a falar dessa condenação dos países árabes. Eu, aliás, ia aproveitar precisamente essa questão para lançar ao João Maria, porque, de facto, é uma alteração de posição relativamente ao que têm sido os últimos tempos. Países com os quais os Estados Unidos também têm fortes interesses,
Do ponto de vista daquilo que são as negociações nos países árabes, isto pode fazer alguma diferença na tomada de posição de Donald Trump? Isto... Para quem, deixa-me só dizer isto, para quem o que resulta desta conferência, do modo geral, não encaminha para aquilo que são as perspectivas e a defesa de Donald Trump. Eventualmente, neste ponto, poderá sair um pouco satisfeito. Pois, nestas situações de violência grande, é difícil traçar uma fronteira do que é política e o que é terrorismo, como o Francisco está a dizer, e é verdade que há organizações terroristas que são também partidos políticos, e é normal que nestas situações de grande tensão e violência se confundam muitas duas coisas, da mesma maneira que há organizações que são partidos políticos e também têm intenções genocidas em relação a Israel, há organizações que são partidos políticos em Israel e que têm intenções genocidas em relação ao povo palestiniano, aliás, expressas publicamente. Portanto, há um clima complexo a gerir aqui. E neste clima complexo há cedências que os países vão ou não fazendo de acordo com as negociações. Parece-me normal que num contexto em que os países europeus deem a abertura para reconhecer o Estado palestiniano finalmente e, portanto, se afastem da posição histórica dos Estados Unidos, que também os países árabes sintam um respaldo para começar a condenar coisas que noutros casos não condenariam. Portanto, isto faz parte de uma negociação política normal. Agora, não sei se... Só dizer esta coisa que acho que é importante. Acho que culpar as Nações Unidas pelo que acontece em Gaza é um bocadinho como culpar o Papa por haver pecadores, não é? Ele não tem interferência, não tem interferência direta. Deixa-me deixar-lhe aqui uma nota. Como é que é possível e como é que nós podemos aceitar que uma organização que deveria ser neutra permitiu que em Gaza, desde 2005, tenham sido construídos mais de 800 quilómetros de túneis, já foram encontradas mais de 5.800 entradas e saídas, e muitas delas são em escolas das Nações Unidas, muitas delas são em edifícios das Nações Unidas, muitas delas são em armazéns das Nações Unidas. Como é que nós conseguimos explicar e aceitar que quando se fala de fome em Gaza, e já vamos à definição de fome, como é que nós podemos aceitar, e ninguém fala, que foram encontradas 700 toneladas de alimentos num armazém das Nações Unidas que estava à guarda do Hamas? Como é que nós podemos aceitar... As Nações Unidas não governam Gaza, quem governa é o Hamas, não é? Mas o que é que andaram as Nações Unidas a fazer durante estes anos todos? Não permitiram que o Hamas fosse um parceiro? Com que poder? Isso é como culpar as Nações Unidas pelo genocídio do Ruanda, não é? Com que poder é que têm as Nações Unidas para contrapor o poder político e fáctico do local, não é? O que é que as Nações Unidas fizeram ao longo dos últimos 2 anos para terminar com este conflito? É que nós o que temos vindo a assistir é mais resoluções e resoluções sobre Israel. Mas continuamos a esquecer que este conflito permanece porque ainda há 50 presos israelitas detidos nos túneis de Gaza e que o Hamas já rejeitou 9 acordos de paz. 9. Certo. Não foi Israel. E atenção, eu não estou a defender o conflito, não estou a defender a posição de Israel. O que eu acho é que nós estamos permanentemente a deturpar a realidade. Como é que nós conseguimos aceitar uma justificação de que há 978 caminhões com comida, ajuda alimentar para Gaza, e depois as Nações Unidas dizem que Israel é que não garante a segurança do corredor humanitário em Gaza? Então, afinal, não é o Hamas que controla Gaza? Não é o grupo terrorista que está a fazer com que aquela população passe fome? Então como é que nós podemos dizer que, por um lado... há zonas controladas por Israel. Antes não havia. João, no início do conflito, Israel e os Estados Unidos lançaram diariamente toneladas e toneladas e toneladas de ajuda humanitária por via aérea. Toda a gente e a população dizia que era a salvação. Agora, na última semana, voltamos à mesma metodologia. Afinal, os Estados Unidos e Israel já são criminosos porque passaram a morrer pessoas, porque essa ajuda humanitária cai em cima de pessoas. No início do conflito isto não existia, agora existe. Agora deixe-me dizer aqui mais 2 coisas que convém nós também percebemos que eu como não sou perito na área... Mas para terminar, Francisco...
Só para terminar, nós estamos a falar da questão de fome. Eu não duvido que haja gente que esteja a passar fome em Gaza porque as imagens o demonstram. Eu não duvido. Mas ainda ontem, o Nuno Rogério mostrou imagens do centro de Gaza, de cidades que ainda não passaram pela guerra, onde se vendem vegetais, onde se vendem produtos frescos. Mas quando nós dizemos que há fome, nós temos que perceber qual é o conceito de fome. E eu não sabia. Então fui procurar. E então o conceito da IPC, porque é Integrated Food Security Phase Classification, que é uma classificação aceita comumente pelas Nações Unidas, pela FAO, pela World Organization e pela Unicef, diz que há 3 critérios para se definir que há uma população sobre fome. E podíamos passar os outros 2, mas o primeiro é que tem que haver pelo menos 2 mortos por cada 10.000 pessoas por dia. Agora, se Gaza tem 2 milhões de habitantes... Mas onde é que pretende chegar? Porque, de facto, as imagens parecem não deixarem dúvidas e têm sido validadas por entidades independentes. Não estamos só a falar de fome, mas de desnutrição, que é um estado bem mais avançado de quem não tem alimentos. Nós temos que ser altamente críticos e analistas daquilo que vemos diariamente. E temos que procurar informação em todas as fontes. Não nos podemos resignar unicamente a uma fonte, nomeadamente aquela que é fornecida. Jornalistas em e então Gaza. agora vou-lhe dizer, sabe o que é que disse o Ministério da Saúde do Hamas? O Ministério da Saúde do Hamas disse que... Mas está a acusar de corrupção os membros das Nações Unidas no terreno? Eu não estou a acusar de corrupção ninguém. Eu estou a trazer os factos que são validados pelo Ministério da Saúde do Hamas, que são validados pelas Nações Unidas e são apresentados pelos diferentes órgãos de comunicação social. E olhe, diz assim o Ministério da Saúde do Hamas: apenas 115 mortes de fome de outubro de 2023 até julho de 2025. Isto é uma média de 0,4 mortes por dia. Mas segundo a definição internacional de fome, nós tínhamos que ter 400 mortes por dia de fome. Ainda bem que não temos. Mas considera que é possível considerar credíveis esses dados do Hamas que acabou de... Olha, como é que eu posso dizer que estes dados do Hamas não são credíveis quando depois os órgãos de comunicação social reportam o número de vítimas do Hamas? Ou é credível para tudo ou não é credível para nada. Agora, Ana, eu aqui como analista, eu tenho que trazer para cima da mesa o facto de que nós não podemos continuar a trazer só informação que interessa para vender. Nós temos que aceitar que, efetivamente, há uma tragédia em Gaza, mas nós temos que saber porque é que essa tragédia existe. Mas o Francisco concorda que nós tínhamos mais informação se Israel deixasse jornalistas entrar em Gaza, não é? Eu creio que essa tragédia, João Maria e Francisco, está nas imagens que vemos neste preciso momento. Ana, deixe-me só responder à questão Temos mesmo que terminar, Francisco. Para terminar, a questão dos jornalistas. Essa questão dos jornalistas é extremamente interessante. Sabe quantos jornalistas morreram em Gaza nos últimos 2 anos? Centenas e centenas. Sabe porquê? Porque estão exatamente onde sabem onde as bombas vão cair, porque Israel é o único Estado no mundo em guerra que informa o adversário onde é que vai atacar. Agora vejamos, nos últimos anos de conflito na Ucrânia, temos mesmo que terminar. Eu creio que nenhum jornalista se colocará num sítio onde sabe que vai ser bombardeado para morrer. Os jornalistas estão nos locais para poder contar aquilo que lá se passa de forma independente, e é isso que traduz um bom jornalismo. Muito obrigada a ambos por esta presença no Jornal do Dia. Obrigado, boa tarde.